O Brasil segue se tornando um país mais evangélico, mas num ritmo agora mais lento. Olá pessoal, viva Cristo Rei! Hoje nós vamos falar sobre a famigerada pesquisa do IBGE a respeito dos católicos, dos evangélicos e outras religiões. Primeiro, evidentemente, cabe destacar o seguinte: essas pesquisas, elas retratam católicos de IBGE. Pesquisas de IBGE, católicos de IBGE, como vocês bem sabem, não são católicos propriamente ditos. São aquelas pessoas que a gente vê na rua, a pessoa vai lá, faz a pesquisa, eu sou católico. Porque minha família é e tal, mas eu não vou à igreja. Então tem esse ponto. Como vocês viram no início desse vídeo, da BBC, que foi o vídeo mais completo que eu encontrei, que eu vou deixar aqui para ilustrar o que eu quero dizer, perceba aqui o seguinte: todas as notícias vão dizer o seguinte, que os católicos estão decaindo. Ou seja, que o número de católicos diminuiu e que os protestantes aumentaram. Resumindo, é isso. Mas nesse vídeo da BBC você vai perceber o seguinte, que os católicos, eles têm mais consistência e o número ainda é maior. E outra coisa, o número de protestantes cresceram, só que esse crescimento diminuiu. Esse crescimento não está aumentando. Tem pessoas que disseram que eles ultrapassaram os católicos em 2030, mas já tem gente dizendo que é 2042. Tem pesquisas que não afirmam mais que é 2030. Para você ver a discrepância dessas ideias, dessas pesquisas. Olha só o restante do vídeo, depois eu volto para comentar e trazer também outro vídeo aqui de 2 escritores falando sobre essa questão do crescimento católico, a questão das comunidades eclesiais de base e a questão da teologia da libertação. Olha só. O Brasil segue se tornando um país mais evangélico, mas num ritmo agora mais lento. O nosso país também nunca foi tão diverso religiosamente falando. Isso é o que mostra o censo de religião divulgado pelo IBGE. Vamos aos dados. Desde o último censo, de 2010, o percentual de evangélicos passou de 21,7% para 26,9% da população. É um crescimento expressivo e maior do que qualquer outra religião em termos absolutos. Mas é um avanço menor do que o registrado entre os censos de 2000 e 2010. É também a primeira vez que esse ritmo de crescimento desacelera desde a década de 1960. Mantida essa nova taxa de crescimento, os evangélicos agora só passariam em números católicos em 2049, segundo a projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Antes desse novo número do censo, ele projetava a ultrapassagem em 2032. A região com maior parcela de evangélicos é a Norte. Acre, Rondônia e Amazonas têm a maior proporção de evangélicos. Já os estados menos evangélicos são Piauí, Sergipe e Ceará. Entre os evangélicos, 50% são pardos. É também uma religião que tem atraído mais os jovens. O censo mostra também o declínio do catolicismo. Em 1970, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Agora, eles seguem sendo maioria. São 56,7% da população, mais 8,4 pontos percentuais a menos do que em 2010. Só que essa queda tinha sido mais expressiva antes, ou seja, desacelerou. 2 regiões seguem sendo o bastião do catolicismo: o Nordeste e o Sul, com um predomínio principalmente entre a população mais idosa. Os estados mais católicos são Piauí, Ceará e Paraíba. Os menos, Roraima, Rio de Janeiro e Acre. Já os municípios mais católicos do Brasil estão todos no Rio Grande do Sul. Falando no Sul, essa é a região com mais seguidores da Umbanda e do Candomblé. Aliás, as religiões afro-brasileiras foram as que mais cresceram proporcionalmente nos últimos anos, de 0,3% para 1% da população, na prática triplicando de tamanho. Entre os adeptos dessas religiões, 23,2% são pretos, o maior índice entre todas as fés, e 25,5% têm ensino superior, uma proporção maior que a média brasileira, de 18%, e atrás apenas do espiritismo, que tem 48% de seus seguidores com diploma. Falando em espiritismo, o censo também mostra um recuo no número de espíritas no Brasil, que saíram de 2,2% da população para 1,8%. Por outro lado, há um crescimento das pessoas que se dizem sem religião, especialmente entre os mais jovens. Esse grupo representa agora 9,3% dos brasileiros, 1,4 pontos percentuais a mais do que o último censo. O que é interessante nesse vídeo, vou fazer um contraponto com a notícia aqui. Disseram que os católicos e os indígenas, a maioria são analfabetos. Mas aqui também diz que a maioria das pessoas que são católicos evangélicos estão no norte. E vocês sabem que o norte também tem uma taxa de analfabetismo muito grande. Então é uma coisa, no mínimo, curiosa, essas 2 informações. Outra questão também é que os católicos, como vocês viram, a maioria são no sul e a maioria também está crescendo muito forte no nordeste. Esse é um dado muito interessante. Eu já percebi que essa região assim da Paraíba,
João Pessoa, Paraíba, Recife, até mesmo Bahia, Fortaleza. Os católicos são muito, muito católicos mesmo. Parece que é uma questão de tradição. No sul também, no sul. E outro dado interessante é que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma taxa de católicos bem pequena. Isso se dá também por aquela questão, né, que eu já trouxe um vídeo aqui, dos bandidos evangélicos, que as favelas muitas vezes são tomadas por essas comunidades que se dizem evangélicos, ligados à ideia de Israel, não sei o quê. Eu já trouxe um vídeo aqui sobre isso. E do Sul, a respeito do Sul, tem outra reportagem da BBC que diz que, e vocês também, em Porto Alegre, por exemplo, acho que vocês já têm noção disso, existe muitos pessoas que são ligadas a religiões de matriz africana. E outro dado interessante é que as pessoas de religião matriz africana são brancos. Eu não sei se vocês conhecem a Preta de Rodinhas, que é uma... Preta de Rodinhas porque o Instagram dela é Preta de Rodinhas, vocês podem procurar. Ela é uma pós-doutora e ela estuda essas questões. E ela fala muito sobre essa questão, e outras pessoas também falam, que muitas vezes os brancos no Brasil e em outros lugares do mundo é que são, na verdade, religiões de matriz africana. Não são as pessoas que são negras. O que é algo muito curioso, para dizer o mínimo. São essas pessoas, muitas vezes têm muito dinheiro, são ricas, que vão para essas religiões. E, na verdade, a África é muito católica, evangélica, cristã, na verdade, né? Cristã de modo geral. E outra questão que eu vou dizer para vocês que é ruim, que é muito ruim, é que as pessoas são desigrejadas, elas estão deixando de serem católicas, cristãs, qualquer outra religião. As pessoas não são mais religiosas. Na verdade, o que mais choca, o que mais choca é isso. Aquele bispo da CNBB disse isso. Mas por que as pessoas são desigrejadas? Porque muitas vezes a CNBB e alguns bispos não estão falando a linguagem do povo. O povo quer algo mais sério. Assim como existe na igreja, algumas igrejas protestantes, algo sério. E não tem esse algo sério. O problema é isso. Para fechar esse vídeo, eu vou trazer um vídeo aqui do Rubem Alves e do Darcy Ribeiro, na PUC, ali pelos anos 90, discutindo a respeito dessa questão do crescimento dos evangélicos. Olha só esse vídeo e depois eu volto aqui para ilustrar toda essa realidade em relação aos católicos e outras religiões, IBGE e tudo mais do que a gente está vivendo hoje. E o que vem, o que pode vir nos próximos anos. A ideologia que está se formando, que é a mais eficaz, que a Igreja dos Crentes, que está tomando todos os espaços. Eu queria que vocês falassem um pouco que é essa Igreja dos Crentes que está se formando aí no Brasil. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho a impressão que dentro de 20 anos o Brasil vai ser dominado pelos crentes, pelos evangélicos. Eu vou contar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Nós recebemos uma carta de um bispo perguntando a gente o que fazer para o fato de comunidades eclesiais de base estavam se convertendo a granel para as igrejas pentecostais. Que as comunidades eclesiais de base haviam deixado de falar, ter linguagem para exprimir uma parte, não consola as pessoas. Ou seja, a Igreja Católica perdeu uma dimensão simbólica. As igrejas dos crentes respondem a necessidades muito concretas. Elas estão falando a necessidades concretas do povo, como arranjar emprego, como ficar rico. Eu estou totalmente de acordo com o Rubem. Uma das coisas mais importantes do Brasil de hoje é a expansão dos cultos evangélicos. A Igreja Católica entrou em decadência, passaram a proibir as coisas do povo e abriram um espaço muito grande para os protestantes que estavam chegando. Não chama protestante não, fala evangélico. Evangélico está chegando. Agora, que primeiro, são capazes de formar um missionário, um pastor, em dias, treiná-lo e colocá-lo junto do povo, lendo a Bíblia. E tem um livro prodigioso, literariamente, para ler. Então isso teve um efeito. Sim, antes de comentar esse vídeo, eu queria dizer que aqui não é sobre números. Não estou falando sobre, vai ter tal X número de católicos, que eu confio no IBGE, não é nada disso. Vai ultrapassar, não é questão sobre números. O que eu acredito, como católico, é que muito da nossa cultura católica, cristã, herança católica é muito escondida das pessoas. E quando as pessoas encontram e conhecem isso, elas se tornam católicas. Além disso, elas se convertem por isso, mas porque eu também acredito que essa é a fé de sempre. Depois desse breve parênteses, eu queria dizer o seguinte: o Rubem Alves escreveu uma tese de doutorado que se chama Teologia da Libertação. Ele era presbiteriano, salvo engano. Ele era evangélico. Ele diz isso, evidentemente, como evangélico, como protestante. E ali tem o Darcy Ribeiro, mas ele não deixou de estar certo, de alguma forma. Os evangélicos cresceram, só que esse crescimento do evangélico, eu não sei se ele aprovaria muito, porque ele já morreu, ele já faleceu. Já li alguns livros dele, gosto, mas ele é famoso por falar algumas coisas como assim, o sacrifício é algo ruim,
Esse Deus que quer sacrifício, que quer promessas, que quer que a pessoa ande de joelhos numa escadaria para chegar na igreja, por exemplo, de sacrifício, esse Deus é ruim. Ele fala assim, numa metáfora, bem teologia da libertação, falando assim, por que a pessoa, em vez de sacrificar e pagar promessa, de rezar não sei quantos textos, não sei o quê, por que a pessoa não vai lá e faz uma coisa boa, come uma comida boa, faz algo bom, canta uma música, sei lá, ande pela natureza, ou seja, bem teologia da libertação. A ideia de sacrifício, a gente sabe muito bem, é uma ideia que está centrada em Cristo. Aquele sacrifício de amor é um sacrifício que está presente em várias situações da nossa vida. O amor de uma mãe por um filho, o amor da família pelos filhos, enfim. Está muito presente em outras situações também. Sem essa ideia de sacrifício, não existe um amor. Existe simplesmente uma questão assim meio de devanear, de curtir a vida. A ideia de sacrifício, eu respeito muito o argumento dele, mas a ideia de sacrifício pode até ter um sentido, certo sentido. Mas a ideia de sacrifício é algo muito mais profundo, que está presente na nossa sociedade, na nossa cultura, senão nós não seríamos nada. E talvez seja por causa disso, dessa ideia de sacrifício famigerada, relativista, é que muitos problemas existem na nossa sociedade. Então, para fechar esse vídeo, fazendo contraponto e falando sobre as questões todas dessas pesquisas do IBGE, é que, na verdade, eu acho que o número de evangélicos, ele cresceu, mas ele cresceu à medida que o número de católicos do IBGE também existe, ou seja, é um número meio assim. Que tipo de... que a gente tem que se questionar, que tipo de cristãos são esses? Não são cristãos. Esses números não mostram cristãos de verdade. Esse crescimento evangélico não é um crescimento necessariamente de pessoas que vão ficar nessas igrejas. Muitas vezes essas pessoas vão sair, porque elas estão procurando o quê? Uma recompensa, muitas vezes materialista. E essas pessoas, ou elas vão ficar desigrejadas, ou muitas vezes elas vão para a igreja católica. E o incrível é que está nascendo cada vez mais pessoas católicas, conhecendo a fé, defendendo a fé, principalmente no Nordeste, no Sul, em outras regiões do país também, que isso fortalece sim. Canais como esse e outros canais, inclusive eu convido você a falar sobre sua fé, a falar sobre questões que envolvem a Igreja Católica. Então, na minha opinião, esse número de crescimento evangélico, ele vai diminuir à medida que muitos católicos consistentes e com conhecimento, mesmo leigos, estudando, eles vão ficar cada vez mais fortes. Essa é a minha opinião a respeito de tudo isso que eu falei aqui no vídeo. E as notícias que vão aparecer que os católicos estão diminuindo e essa coisa toda que vocês já sabem, o noticiário e que os evangélicos, mas na verdade esse número é um número, e essas pesquisas são pesquisas que são de todo modo muito ruins e não mostram de verdade o que é a Igreja Católica, certo? E a fé cristã. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.